Muito bem, o empresário Elon Musk fez um desafio público a determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que irá remover todas as restrições impostas pela Justiça nos perfis de usuários em sua plataforma X. A Janaína Camelo agora traz todos os detalhes conosco, ao vivo, diretamente lá de Brasília. Janaína, então, houve uma resposta em inglês no perfil do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito bom dia e muito vento por aí, né, Janaína? Muito bom dia, Marcelo. Bateu um vento agora bem forte, mas vamos lá, a gente consegue fazer. Então, ontem, Elon Musk, como você disse, ele fez uma série de postagens aí citando o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E essa série de postagens começou aí com esse post que você citou também, o Elon Musk postando, fazendo um comentário em um post do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi o último post dele na rede social X, que foi um post aí, ele parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski pelo novo cargo aí de ministro da Justiça. E aí foi uma postagem do dia 11 de janeiro, uma postagem bem antiga. E aí Elon Musk, ele pergunta o seguinte nesse comentário, questiona o ministro por que de tanta censura no Brasil. Segundo ele, inclusive, essa postagem, esse comentário teve apoio aí de várias pessoas, vários políticos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Essas postagens acontecem também, Marcelo, depois de uma semana aí que foram liberados, isso na semana passada, arquivos da rede social X que mantinha aí sobre sigilo, que estavam sobre sigilo, que mostram aí as relações da empresa com autoridades brasileiras nos últimos anos. E aí, lembrando também que Alexandre de Moraes, ele é relator de vários inquéritos no STF, onde ele determinou aí suspensão de vários perfis aí de investigados por disseminação de notícias falsas, né? Então, Musk, nessas postagens ontem, foi durante todo o dia de ontem, ele fez várias postagens. E aí, todas elas, ele entendendo aí que há nessas determinações da justiça brasileira, que elas violam aí a liberdade de expressão. E aí, em uma última postagem, ontem à noite já, Elon Musk, inclusive essa postagem ele fixou no perfil dele, está lá fixada, está em destaque, e aí ele diz exatamente o que você falou agora. Ele ameaçou remover todas as restrições impostas pela Justiça brasileira dos perfis de usuários do X e ameaçou fechar o escritório da empresa aqui no Brasil. A gente tem essa postagem aí para mostrar também na tela. E ele diz o seguinte, abre aspas, estamos levantando todas as restrições. Esse juiz, se referindo a Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas e ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Foi isso que Elon Musk disse ontem nessas postagens, Marcelo. Exatamente, né, Janaína? Como você disse, ele teve o apoiamento, né? As mensagens foram repostadas, evidentemente, mas também houve mensagens também em favor de Alexandre de Moraes, entre elas aí do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. É isso, Janaína? Isso mesmo, o Jorge Messias, né, o advogado-geral da União, também na rede social X, ele se pronunciou, ele disse o seguinte, bilionários com domicílio no exterior não pode ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito. Então, defendendo aí a regulamentação das redes sociais, a gente também tem essa postagem do ministro para mostrar na tela, ele diz o seguinte, abre aspas, é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. E aí conclui dizendo que a paz social é inegociável. E aí, Marcelo, o ministro Alexandre de Moraes, até o momento, ele não se pronunciou sobre esse assunto. Vamos aguardar para ver se ele comenta sobre isso. É com você. Dúvida, Janaína Camelo, diretamente de Brasília, ao vivo. Daqui a pouco ela retorna conosco aqui na Jovem Pan. Retorna agora José Maria Trindade. José Maria, nós falávamos ao longo dessa edição do Jornal da Manhã, né, da mudança da comunicação. E aí é uma prova, né? Quer dizer, o Elon Musk lá nos Estados Unidos provavelmente fez essa postagem na página do ministro Alexandre de Moraes e toda essa repercussão. Isso era algo inimaginável até pouco tempo atrás, né, Zé Maria?
E é uma briga boa, um desafio diferente para saber a jurisdição do Brasil para lidar com isso. Afinal, o Elon Musk é um cidadão que não é brasileiro, pode estar em qualquer parte do mundo fazendo publicações que chegam aqui no Brasil. Ele pode desafiar a justiça brasileira e liberar os perfis. Alguns foram banidos, né, das plataformas, e também outros foram proibidos de monetização por decisão judicial. Então o Elon pode, dono do X, né, ele pode simplesmente retomar tudo, desafiar a justiça brasileira, e a gente não sabe qual é a consequência disso. A justiça brasileira pode, em tese, decretar a prisão dele. A prisão pode não ser executada, mas é um assunto a ser debatido. E fechar a plataforma aqui no Brasil não vai fazer muita diferença. Ele pode continuar faturando do mesmo jeito, né? Publicando do mesmo jeito de outro país, qualquer outro lugar do país, para se ter uma ideia. Então é uma coisa muito solta, uma terra sem lei, e isso é uma demonstração clara de que é preciso uma regulamentação mínima, ou seja, que as plataformas para operarem aqui no Brasil têm que ter pelo menos uma representação jurídica e um representante legal, porque afinal por ali correm vários crimes. A comunicação é importantíssima, ela é necessária, ela não pode ser censurada. A Constituição garante o direito à livre expressão em todos os sentidos, não só opinião, mas arte, publicação, de qualquer forma. Mas a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão diz é vetado o anonimato. Então é preciso, no mínimo, a regulamentação que cada um responda pelo que produz de conteúdo, ou seja, que coloque o CPF. Não se pode admitir a história de um perfil sem identificação, sem um CPF. Hoje não existe nenhuma regulamentação. Este é o grande debate. Agora, essa briga do Elon Musk com a justiça brasileira não é contra uma pessoa, é contra a justiça brasileira, é uma briga boa que a gente não sabe exatamente onde é que isso vai dar. Agora, Zé, além dessa necessidade de uma representação dessas big techs, dessas plataformas, um escritório, algo que possa responder por essas plataformas aqui no país, para atuação no país, além dessa cobrança, que segue, claro, em discussão, saiu hoje em destaque na Folha de São Paulo, talvez a principal manchete da Folha de São Paulo, dizendo que o governo também discute formas para taxar as big techs, né? E aqui na linha fina aparece o seguinte: cobrança por uso de rede, tributo sobre streaming, imposto de renda maior e repasse para jornalismo estão em estudo. Alguns desses pontos até já foram levantados em outras propostas, como o projeto de lei das fake news, como nós falávamos agora há pouco, né? Isso pode avançar? Pode avançar. Na terça-feira haverá uma reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E esse assunto será colocado na mesa de discussão para dar uma possibilidade de votação ao projeto que está pronto e que houve recuso exatamente por força dessas plataformas. Elas estão tão fortes que elas desafiaram o Poder Legislativo e ganharam. Né? O projeto foi retirado diante da força dessas plataformas digitais. E é evidente, se todos pagam impostos, e hoje essas plataformas, elas lucram muito mais do que os veículos tradicionais de comunicação. Então, o faturamento, por exemplo, do Google é maior do que todo o faturamento das mídias tradicionais somados, né? Então, eles também têm que pagar imposto. Aí, o que está acontecendo? É uma concorrência desleal. Nós aqui, em rádio e TV, somos responsáveis pelos produtos que estamos colocando no ar. A empresa se responsabiliza, o jornalista se responsabiliza, o comentarista se responsabiliza. Nós temos a regulamentação de contratar profissionais habilitados, temos a regulamentação de funcionamento, de ter uma sede, de ter um transmissor com as características exigidas pela lei, e estamos concorrendo com algo que não tem absolutamente nenhuma regra. Ou leva todo o nosso sistema de TV e rádio para a situação das plataformas, ou seja, liberou total, ou traz as plataformas para as nossas regras, né? Aí haverá um equilíbrio.